Olá, meu nome é Gabriele Viana, eu sou aluna da graduação em Licenciatura em Teatro e bolsista de Iniciação Científica Unirio. O meu orientador é o Paulo Ricardo Merizio e o nome da minha pesquisa é Laboratório Experimental, o melodrama como ferramenta pedagógica para o jogo do palhaço. Bom, a minha vontade em começar a investigar essa relação entre o melodrama e a palhaçaria começou em 2018, quando eu fiz a disciplina de interpretação melodramática com o professor Paulo Merizio. Ali foi a primeira vez que conscientemente eu estava trabalhando e assistindo melodrama, né? Porque o melodrama ele faz parte das nossas vidas, acho que desde criança. Só que a gente não se dá conta de como a gente está mergulhado nesse universo. Em 2019 eu comecei a pesquisa sendo orientada pelo professor Paulo Merizio e na primeira etapa da pesquisa eu comecei a pesquisar, a ler bastante referências bibliográficas e relacionar com as minhas vivências na palhaçaria e partir para uma pesquisa experimental mais em mim mesma, né? Até por conta da pandemia. Então, a partir também de textos de peças que o professor Paulo Merizio me indicou, eu comecei a gravar vídeos, a experimentar essa relação entre a palhaçaria e o melodrama em mim. E agora, na segunda parte da pesquisa, veio essa vontade de realizar um laboratório experimental em que eu pudesse estar com outros atores investigando e trocando, né, sobre essas relações possíveis entre as duas linguagens. O principal objetivo da pesquisa, como o próprio nome já diz, era realizar um laboratório experimental em que eu pudesse investigar como que o melodrama ele pode ser um instrumento pedagógico para o palhaço, né? Além disso, tecer conexões entre o que eu já tinha vivido e experienciado na pesquisa com o que eu estava observando a partir do corpo do outro, a partir das discussões que eram trazidas também pelos outros atores nos momentos de debates, né, de conversa. Então, o que eles também estavam entendendo a partir de ler os textos, das aulas que o professor Paulo Merizio ministrou também durante o laboratório, e também realizar o registro audiovisual, né, do laboratório e um registro escrito, né, um registro mais teórico, escrito por mim. O laboratório ele se deu de forma virtual devido à pandemia. Foram realizados 6 encontros de duração de 2 horas cada um pelas plataformas Google Meet e Zoom. A metodologia que foi empregada, ela consistiu em 2 etapas diferentes. Uma etapa mais teórica e uma etapa mais prática. A primeira etapa, que era mais teórica, consistiu na leitura de textos da peça A Maldição do Vale Negro e trechos também da peça Marie Jeanne, Uma Mulher do Povo. Tivemos aulas sobre melodrama e circo-teatro com o professor orientador da pesquisa Paulo Merizio. Também ouvimos o áudio de um trecho do espetáculo Céu Uniu Dois Corações. E também tivemos a parte mais prática, que foi... eles decoraram monólogos das 2 peças que foram lidas, né? Tivemos trabalho com improvisação. Esses monólogos, eles começaram a trabalhar primeiro como atores de melodrama, né, tentando evidenciar as tintas melodramáticas presentes ali, e também trabalharam com os palhaços deles, esses monólogos. E a partir também desses monólogos, a gente teve o trabalho do ponto, que é um exercício que merece um destaque na pesquisa. Ele consiste em um ator, ele tem o domínio do texto, e ele vai dar o ponto, né? Ele vai falar esse texto para que outro ator interprete, né? E foi inclusive o exercício cênico final do laboratório. Sem dúvida, o exercício mais interessante, mais potente foi o do ponto. Inclusive, eu nunca vi esse exercício do ponto tão potente quanto nesse jogo do palhaço, assim. Consegui descobrir no laboratório a intencionalidade da parte cômica que o melodrama pode ter. Intencionalidade no sentido de que a gente tem que fazer sério, a valer, e sim, mas que potência essa verdade ganha no humor, assim. Quando o Caio, ele, em determinado momento do laboratório, ele percebe que no jogo entra o Heitor, meu filho, fazendo sons, ele tá ali de verdade, jogando, ele tá fazendo de verdade, mas ele é proposital, ele é intencional e sabe que aquilo ali pode gerar uma comicidade.
Ah, a Condessa de Bussiers! E com ela a felicidade. E com ela a felicidade! A consideração. A consideração! A fortuna. E a fortuna! Uau! Eu acredito que uma grande questão que existe no trabalho com a palhaçaria é quando a tentativa de fazer rir mata o riso. Quando esse lugar de essa obrigação, essa responsabilidade, sabe, vem à frente e o palhaço não consegue brincar, não consegue jogar com o presente, e isso é fundamental para o palhaço. Inclusive, durante o laboratório, eu percebi que em alguns momentos, quando eu pedia, agora joguem com o palhaço de vocês, tragam um palhaço, enfim. Às vezes, o jogo não acontecia. Enquanto que quando eles estavam interpretando melodramaticamente, mesmo sem falar sobre o palhaço já estava presente ali. Infeliz de mim! Ai, infeliz! Deus é testemunha que eu agi com a melhor das intenções. O melodrama jamais será ridículo pelos olhos de quem faz. Isso é uma coisa que eu aprendi e entendi fazendo, sabe? Se eu, palhaço, entro numa linguagem do melodrama só pra fazer uma piada, essa linguagem ela não vai ser tão bem explorada quanto ela pode. O melodrama é muito mais do que parodiar. E eu percebi que é ainda mais potente quando se faz de forma mais arriscada, quando mergulha numa atuação sem julgamento. Dagarião. Uma moça tão bela, tão formosa, com um olhar tão melancólico. Quem será? Se parece tanto comigo. Será minha irmã? Isso. Será minha mãe? Eu percebi que o melodrama ele estava servindo como uma porta de entrada para o jogo do palhaço. O melodrama ele trazia um estado de jogo, uma abertura dos corpos, sem você precisar pedir isso, né? Porque quando a gente fala, tem que brincar, parece que ninguém brinca. E aí, quando vinha esse lugar de interpretar melodramaticamente, isso já acontecia naturalmente. Eu penso que isso tem muito a ver também com as brincadeiras de criança, né? Que criança nunca brincou de morrer de forma melodramática. E eu acho que a brincadeira, ela é a principal responsável pro teatro acontecer. 3, 4. Eu pego bastante as palavras do Goulier pra corroborar, né, com isso que eu tô dizendo. Eu vou ler pra vocês um trecho. A brincadeira permite coisas incríveis e maravilhosas, não sentimentos. Divirta-se convencendo alguém de que você sente alguma coisa sem realmente estar sentindo. O prazer de mentir dará à sua mentira ares de verdade. Todos acreditarão em você. O teatro vive dessa verdadeira mentira. Por que não sentir nada? Para dar liberdade à alegria de fingir, para que não seja embosteada com a verdade. Aqueles que buscam no teatro a verdade verdadeira, e não a da mentira, não passam de pregadores fanáticos, verdadeiros e autênticos asnos. É uma pena. A verdade acaba com o prazer de imaginar. Eu penso que existem como se fossem duas verdades. A verdade verdadeira e a verdade da mentira. E no teatro, principalmente, né, com palhaço, acho que com melodrama, a gente precisa da verdade da mentira, e não a verdade verdadeira. O ator, quando ele vai interpretar melodramaticamente e o personagem está se debulhando em lágrimas, o ator não pode chorar com aquilo, ele não pode ficar triste de verdade. O ator, ele tem que se divertir em fingir que está chorando. É o personagem que sente, não o ator. Então é uma grande brincadeira, é uma grande farsa, né? É como a brincadeira de criança, né? A criança vai estar lá chorando, entregue, 100% naquela emoção, e no minuto seguinte ela tá fazendo outra coisa. Porque é de brincadeira, é um fingimento, né? É uma grande mentira. Mas é de verdade enquanto credulidade. Sobre a credulidade também tem um trecho que eu amo, que é do livro O Ator Errante, do Yoshida, que é o seguinte. É o Peter Brook, né, falando.
Um dia Yoshi me falou a respeito de umas palavras de um velho ator de kabuki. Posso ensinar a um jovem ator qual o movimento para apontar a lua. Porém, entre a ponta de seu dedo e a lua, a responsabilidade é dele. E Yoshi acrescentou: quando atuo, o problema não está na beleza do meu gesto. Para mim, a questão é uma só. Será que o público viu a lua? O importante é você fazer o público ver. O público ver a lua. O público acreditar na lua. E para isso é importante que o palhaço esteja acreditando e não esteja julgando. Julgar, acho que é a pior coisa que pode se fazer, tanto na palhaçaria quanto no melodrama. E no melodrama, quando o ator tá julgando, isso é muito evidente. Então acaba que o melodrama, ele é um grande instrumento, até pra você poder perceber se tá tendo julgamento ou não por parte do ator. E isso é muito pedagógico, é muito didático. Então, o próprio Lecoq, ele falava sobre isso, que o grande desafio para os atores ao realizar, né, ao fazer melodrama, era esse pré-julgamento com a linguagem, e aí não se doarem de verdade. E quando a gente coloca o melodrama, né, no laboratório como nesse lugar de brincadeira, os atores acreditam de uma forma, né, eles aceitam o melodrama e jogam com ele e vão de verdade, 100%, que isso acaba sendo um grande instrumento quando eles vão passar pro palhaço, né? Que aí quando eles vão pro palhaço, depois de experienciarem a interpretação melodramática, essa credulidade acontece 100% também. Acredito que um grande avanço da pesquisa do laboratório é ouvir dos atores, no final, que eles gostariam de continuar investigando essas relações entre o melodrama e a palhaçaria. Acho que não tem nada que me dê mais alegria do que isso. Também foi possível visualizar a junção da prática cênica com a prática teórica e como elas se retroalimentam e são imprescindíveis uma para outra. Acredito também que se eu não tivesse traçado os objetivos da metodologia de forma clara, né, e objetiva, teria sido muito mais difícil de prosseguir no laboratório. Porém, também é muito importante estar flexível e aberta, né, para as coisas que vão acontecendo, né, no presente, né, porque também se ficasse somente presa a uma metodologia e a um objetivo que estava traçado no papel, né, acho que não teria sido tão impactada pelas coisas que foram acontecendo, né, os caminhos que o próprio laboratório vai tomando, né, de acordo com as trocas de quem está ali envolvido. Também acredito que realmente o melodrama ele pode ser uma ferramenta pedagógica para o palhaço, né, para a entrada no jogo, né, para brincadeira, para diversão, para credulidade principalmente, né, o trabalho com as grandes emoções, com a própria dramaturgia melodramática. Mais do que essas conclusões, né, o mais importante são as perguntas que vão surgindo, né, e a cabeça que começa a burilar várias perguntas, várias dúvidas, porque isso são as perguntas que motivam a gente a continuar pesquisando e estudando. Então, percebi nessa etapa da pesquisa, né, nessa potência do melodrama enquanto porta de entrada para o jogo e para a brincadeira, para o palhaço, uma grande relação com o universo da infância. E vamos aí então para a etapa 3 do projeto, da pesquisa, que vai ser continuar relacionando o melodrama com a palhaçaria e agora também com teatro para infância e juventude. Quero também fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles é um tanto clichê e diria até melodramático, mas eu queria começar agradecendo a minha família, porque acho que, principalmente nesse momento de pandemia, foi muito importante ter um suporte emocional, familiar. Quero agradecer também, principalmente, ao meu orientador e professor Paulo Merizio. Obrigada por ter me aceitado como sua aluna pesquisadora. A iniciação científica mudou a minha vida, tanto academicamente, tanto como atriz. Então, gratidão eterna, professor, por tudo que você fez por mim, por toda a generosidade. Quero agradecer também ao Caio Passos e à Cris Cota por terem entrado e se jogado nesse laboratório e corrido tantos riscos. Agradeço também às professoras Flávia Lopes e Ana Scar,
que, mesmo sem estarem ligadas diretamente à minha pesquisa, elas estão, porque muito do que eu aprendi sobre palhaçaria é graças a elas. Agradeço também a Unirio por incentivar a pesquisa, né? Eu acredito que a pesquisa, ela muda vidas e também muda o mundo. Agradeço profundamente a Unirio por continuar incentivando nós alunos a seguir pesquisando, investigando e produzindo, né, conteúdos tão ricos como os que a gente vê na jornada de iniciação científica. Então, meu muito obrigada à Unirio.